Olá, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem, que tenha sido feliz o estudo durante a semana. Nem sempre é feliz. Às vezes a gente esquece um dia e no outro repõe, mas a gente tem que ter o esforço de poder guardar os mandamentos, né? Tem aquele hino da primária: guarda os mandamentos, seguro estarás e em paz, sim, em paz, né? Deus te promete as muitas bênçãos. Diz o profeta: guarda os mandamentos, seguro estarás e em paz. Então, é uma promessa que a gente tem. Muitas vezes a gente não compreende plenamente o mandamento, mas se nós temos fé para obedecer, depois nós compreendemos o valor que ele tem na nossa vida, né? Na aula passada nós falamos sobre Sião, muitas coisas sobre Sião, porque Jesus tinha vindo, nós comentamos que todas as pessoas tinham se convertido, né? Ele designou os seus discípulos para poder ir pregar, 9 desejaram voltar para ele assim que chegasse a idade da morte, e 3 nós sabemos que ficaram na terra, assim como João. Bom, nós vimos as descrições, as características, né, de como são os verdadeiros discípulos de Cristo e tivemos a oportunidade de nos avaliar em relação a isso, né, para que nós pudéssemos melhorar. Infelizmente, no final do Vem Segue-me passado, da designação, a gente viu que mais ou menos 200 anos depois, o povo parou de viver a lei que Jesus deixou, né, essa lei maior. E voltou o orgulho, as iniquidades, o egoísmo e o sofrimento do povo. Então, hoje, em Mormon de 1 a 6, a gente vai ver o que aconteceu realmente naquele momento. O que veio, voltou, deixou de vir, no que mudou a situação do povo, né, da Nefita e Lamanita. Nesse livro, né, o livro de Mormon, a parte que Mormon fala, a gente precisa entender um pouquinho, então eu vou falar um resumo rápido, né, da vida de Mormon. Lá no manual diz assim: ele nasceu provavelmente no ano 310 ou 311 depois de Cristo. Era descendente de Nefe. Seu pai se chamava Mormon, que era graças à terra de Mormon, né, este nome. Ele evidentemente nasceu na terra do norte. Aos 15 anos foi visitado pelo Senhor. Apesar de seu testemunho da divindade, Cristo o proibiu de pregar o arrependimento ao povo iníquo. Aos 16 anos, foi indicado para ser o líder dos exércitos nefitas e, com eles, defendeu os nefitas dos lamanitas. Então, a gente pode ver que Mormon não era qualquer homem, né? E nem qualquer criança aos 10 anos, nem qualquer jovem aos 16 anos e assumir o comando de um exército, né? Amaron diz que ele era um rapaz sério e de uma percepção rápida, né? Então, deixou designado a ele as placas, né, que foram registradas a história, né, do povo e também as placas de neve, para que ele pudesse cuidar, visto que os lamanitas poderiam destruir todos aqueles anos de história registrados, né, e que deveriam, né, tinha propósito de aparecer para nós hoje e também para resgatar as tribos de Israel, né, uni-las novamente. Enfim, naquele momento estava acontecendo o declínio do povo de Nefe. Então, se antes, lá em Sião, eles eram imensamente ricos, materialmente, espiritualmente, emocionalmente, na alegria, na paz, agora é tudo o contrário, né? Quando vem a iniquidade, essas coisas vão perecendo, não merece, né? E o Espírito do Senhor, o mais caro que eles perderam foi o Espírito do Senhor. Na Escritura diz que ninguém recebia o Espírito. Naquele momento não havia como, porque a iniquidade era muita. Também o bando de Gadianton ganha tamanho, né? Ganha força, ganha poder e é responsável por devastar muitas pessoas. Milhares de pessoas morreram, né? Foi uma carnificina. O povo de Nefe, ele também não se arrependia, segundo Deus. Então não dava para mudar aquela situação. E o manual diz que se arrepender segundo Deus é diferente de se arrepender segundo o mundo. Aqui diz assim: a tristeza segundo Deus é o reconhecimento de que, pecando, ofendemos a Deus e colocamos nossa alma em risco de sofrer a morte espiritual. Qualquer outra classe de tristeza pertence ao mundo e será incapaz de nos levar ao arrependimento. O sacrifício que se requer de todos os santos é o de um coração quebrantado e um espírito contrito.
podemos alcançar este estado de coração e mente por meio da tristeza segundo Deus. Então, às vezes, né, a gente vai lá e peca, e lá no primeiro quesito do arrependimento para receber o perdão é reconhecer o erro e sentir, depois no número 2, sentir pesar. Mas que pesar é esse? É um pesar segundo Deus, né? Então aqui fala sobre, aqui na escritura de Mormon 2, 13 e 14, explica um pouco sobre esse arrependimento. Mas eis que esta minha alegria foi vã, porque seu pesar não era para o arrependimento por causa da bondade de Deus. Ao contrário, era mais o pesar dos condenados, porque o Senhor não lhes permitiria deleitar-se continuamente no pecado. E eles não se chegavam a Jesus com o coração quebrantado e um espírito contrito. Amaldiçoavam, porém, a Deus e desejavam morrer. Não obstante, lutavam com a espada por sua vida. Então, eles não estavam tristes porque tinham ofendido a Deus, a ter ofendido Jesus Cristo, ou né, porque eles não levaram naquele momento do pecado a sério a expiação de Cristo. Eles estavam tristes porque não iam poder continuar fazendo as coisas erradas, né? E é importantíssimo que a gente avalie isso, porque às vezes a nossa tristeza não é uma tristeza, segundo Deus, não é uma tristeza sincera da pessoa que quer, não, a partir desse momento eu vou me esforçar ainda mais para não cometer esse erro, para não ofender o Senhor e também para não ter o risco de perder a minha alma, né? A gente fica triste, enfesadinho, porque não posso continuar fazendo isso, né? O senhor fala assim, assado, então agora eu não vou poder continuar. O povo de Nefe andava nessa mesma situação, né? Então, por causa disso, eles não tinham condições de ter o Senhor do lado deles de novo. E eles juravam, quem leu lá viu que eles juravam pelo céu e pelo trono de Deus, que eles se vingariam daqueles que mataram seus irmãos. E eu acho muito interessante porque, assim, ó, lá no Capitão Moroni, eles não tiveram que pegar em armas a favor da família, do país, da crença, lembra? E o Senhor apoiou, e o Senhor beneficiou, e eles venceram muitas guerras. Por que nesse momento não? Porque era por vingança. Então lá diz assim no manual: há ocasiões em que o Senhor justifica seu povo por lutar, defender seus lares e famílias da agressão, mas ele não justifica a guerra ofensiva. Minha é a vingança, diz o Senhor, e eu retribuirei. Então, às vezes a gente quer fazer a justiça, né? Às vezes até com as próprias mãos. E então nós ficamos sozinhos, porque não estamos fazendo segundo Deus, né? Não perguntamos para Ele o que tem que fazer, só sobe assim na cabeça e a gente vai resolver da nossa maneira. Então, é claro que nós vamos ficar sozinhos e vamos pagar as consequências, né, do que nós fizemos, porque existem consequências. Então, depois disso tudo, né, que eles não colocavam o Senhor nas coisas que eles tinham que fazer, a maior punição que o Senhor colocou para eles é o afastamento. O Senhor se afastou completamente, deixou o povo entregue à sua própria sorte. Ai, minha nossa, eu acho que isso seria uma das coisas mais difíceis, né, pra gente, porque sem o Senhor a gente não tem luz, tropeça em coisa que não é necessário tropeçar, né? E o vazio, né, de você sentir, você sabe e sente que você está sozinho, né, que você não tem uma proteção, que você não tem luz para ver o caminho. E a gente sabe que o ser humano é extremamente limitado, por mais sabedoria que ele tenha, sem Deus, ele realmente está sozinho. Né? Então, Mormon 4, do 11 ao 23, ele vai nos instruir mais um pouco sobre as coisas que aconteciam, né? Em relação ao que ele passava com o povo. Então, diz assim: e é impossível que a língua descreva ou o homem escreva uma descrição perfeita da horrível cena de sangue e carnificina que houve entre o povo, tanto nefitas como lamanitas, e o coração de todos endureceu-se.
a ponto de se deleitarem com derramamento de sangue continuamente. Nossa, hoje em dia, se acontece um assassinato, né? A gente já fica chocado. A gente fica chocado, aquilo mexe com a gente. E ali era um momento tão sem nada do Senhor que eles tinham prazer em matar, né, um ao outro. Eles tinham prazer nisso. Então, quanto mais eles faziam isso, mais sentiam vontade de fazer isso, né? A gente não pode ser ingênuo de achar que hoje em dia não existem muitos assassinatos sobre a Terra, né? A maioria deles escondido por causa das leis que foram criadas, né? Da fiscalização, mas existem muitas mortes desnecessárias, né? Que ocorrem por causa da raiva, como naquela época, por causa de dinheiro, por causa de poder, né? Mas eles estavam num momento de guerra, de carneficina, né? E tinham esse tipo de espírito. No 23 diz assim: E agora, eu, Mormon, vendo que os lamanitas estavam prestes a dominar a terra, dirigi-me à colina de Sim e retirei todos os registros que Amoron havia escondido para o Senhor. Então, Mormon teve que tomar uma decisão, né? Se acontecer do povo de Nefe, do povo lamanita pegar essas placas, né? Nós vamos ter destruído tudo que os profetas registraram. Ele foi até lá para poder não ter essa possibilidade. Ele foi muito zeloso. E aí fala sobre julgamento, sabe? Que o Senhor vai julgar. Né? A gente estava falando das guerras, de lutar pelo país, e agora nós falamos sobre a guerra e sobre matar por prazer, né? Que o julgamento é do Senhor, nós comentamos. Então, em Mormon 3, 18, 22, ele diz assim: Sim, eis que escrevo a todos os confins da terra, sim a vós, 12 tribos de Israel, que sereis julgados de acordo com vossas obras pelos 12 que Jesus escolheu como seus discípulos na terra de Jerusalém. E ele vai falando sobre julgamentos, né? Quem que vai julgar quem? Aqui no manual, na página 374, é um manual do Instituto, muito bom, vocês devem também ter em casa. Diz assim: as escrituras ensinam que pelo menos 5 partes figurarão no dia do juízo. Nós mesmos temos condição, né, de nos julgar também. Nosso bispo, as escrituras, lembra que nós vamos ser também julgados de acordo com as escritas nas escrituras, os apóstolos, Jesus Cristo. E essa informação vou falar para você, hein? É nova para você? Para mim também. O bispo, né, também está nesse rol, nessa lista, né, para julgar. E é justo, né, porque a quem, né, cada período a gente tem um bispo. Como que a gente se comportou, né? A gente se arrependeu, a gente confessou nossos pecados, a gente criou metas quando foi necessário com ele, né, quando é necessário. A gente cumpriu essas metas, né? Então esses pecados foram abandonados. Então, essa lista, esse grupo, eles têm direito ao julgamento, o nosso julgamento. Então, aqui também fala que Mormon, ele voltou a ser comandante, né? Porque ele já tinha se afastado. Ele tinha, olha, não tem mais o que eu fazer pelo povo. Ele se entristeceu demais, a situação era terrível. Mas ele se arrependeu de ter feito isso e ele voltou. E uma nota diz, né, que é como se ele brilhasse, né, para nós, que é um exemplo, porque lá em Moroni 9:6, que o próprio Mormon fala para o filho dele. Moroni 9:6. Ele diz assim: E agora, meu filho amado, apesar da dureza deles, trabalhemos diligentemente, porque, se deixarmos de trabalhar, estaremos sob condenação. Porque enquanto habitarmos este tabernáculo de barro, temos uma obra a executar, para vencermos o inimigo de toda a retidão e para que nossa alma descanse no reino de Deus. Então, muitas vezes acontece alguma coisinha, né? A gente já quer abandonar. A gente fala, não dá, com tal pessoa não dá, nessa situação não dá, para mim já chega, né? Então ele ensina aí, ó, nunca desista de trabalhar pela sua família, pela sua alma,
pela igreja, pela comunidade, né? Porque é trabalhar até o fim mesmo, né? Para que não recaia a condenação sobre nós. Então, o que que a gente vê aí? Né, na situação de Mormon como comandante, esse povo duríssimo de coração. Que a apostasia, que é a ausência de luz, o afastamento que a gente executa, né, da luz do Senhor, do Evangelho do Senhor, da força do Espírito Santo, o que que ele traz? A gente, conforme vai se afastando da luz, a gente vai começando a adquirir iniquidades. Às vezes a gente fala assim: ah, não, eu vou me afastar do evangelho, mas eu vou continuar sendo a mesma pessoa. Só não vou ficar no evangelho, eu vou continuar cumprindo aquilo que aprendi, mas eu não vou mais na igreja, né? Não é verdade, você não vai ficar igual. Conforme a gente se afasta da luz, do sacramento, da comunhão com os irmãos, a gente começa fazendo um pecado ali que não fazia, aí aumenta para outro aqui, aí a gente começa a pensar que não precisa mais, né, deixar de tomar café, aí dali a pouco, e por aí vai. Fora que a gente perde a oportunidade ao templo. Gente, o templo é o lugar mais santo que tem na Terra e a gente sempre sai fortalecido e com anjos ao nosso redor. Então, quando a gente entra em apostasia, a gente ganha iniquidades, a gente pode entrar em guerras, guerras pessoais, guerras com quem estão ao nosso entorno, todo tipo, né, de guerra. A perda do espírito, a idolatria, você começa a achar coisas do mundo mais importantes que as coisas de Deus. Você pode transformar-se como o povo de Nefe, né? O povo de Nefe era extremamente agradável e depois que endureceu o coração e se afastou de Deus, tornou-se extremamente era um povo que você jamais, que nós jamais gostaríamos de ter nem como vizinhos. Eles mudaram completamente a maneira, aquela maneira lá de Sião apagou-se. Então, em Mormon 5:17, ele fala bem, é uma maneira muito interessante que ele descreve. Eles já foram um povo agradável e tinham Cristo como seu pastor, sim, e eram guiados por Deus, o Pai. E lá no 20 diz assim: mas eis que acontecerá que este povo será perseguido e disperso pelos gentios, e depois que tiver sido perseguido e disperso pelos gentios, eis que o Senhor se lembrará do convênio que fez com Abraão e com toda a casa de Israel. Então ele descreve o povo como era, ele mostra a consequência do que, porque ele se tornou assim, o que ia acontecer, então ia haver uma dispersão, né? E ele faz a promessa de que o Senhor vai unir novamente esse povo, né? Vai tirar essa consequência, né? A consequência de séculos haveria após eles, né? Não é uma consequência que você paga aí em 10 anos. Por causa do que eles fizeram, dessa extrema iniquidade, né? Muitos séculos depois, o livro de Mormon foi encontrado por Joseph Smith lá no Monte Cumorah, né? E agora muitas décadas para levar esse livro, esse registro para todo mundo para poder coligar. Então, e algumas coisas de maneira pessoal para nós, a gente age e depois a gente leva anos para resolver aquilo, para pagar as consequências daquilo. Então a gente tem que pensar essa lição como para nós mesmos, né? Não fazer como o povo de Nefe que tirou o Senhor da sentença e resolveu da maneira deles, né? Se tornaram liderados por Satanás. Então, na página 132 do manual, diz assim: aqui se tem uma clara visão da sociedade nefita. Eram terras separadas, vivendo em suas próprias vidas, nesta derradeira crise, relutando grandemente em abandonar as suas possessões e juntarem-se à crescente hoste na retirada rumo ao norte, porque eles foram dispersos. Os que se recusaram a desarmar suas tendas foram um por um completamente aniquilados pelos lamanitas. Não se tratava de uma migração planejada, mas de uma evacuação forçada, como dezenas de outras sobre as quais lemos nos tempos terríveis e funestos da invasão dos bárbaros, que destruiu as civilizações clássicas do velho mundo. No caso em questão, o povo de Mormon era apenas uma parte
da evacuação geral e gradual que ocorreria em todo o país, né? Então, só lembrando, aquele governo dos juízes foi destruído. Então, esse povo, ele estava dividido já em tribos. E eles estavam sofrendo, tomando uma surra dos lamanitas, que eles não tinham tempo nem de planejar, que iam se unir para o norte. A guerra estava consumindo eles e eles tentando fugir. E quem não fugiu foi sendo eliminado pelo caminho, né? Olha as consequências de se tomar uma decisão sozinho, né? O que a gente aprende? Que Deus é que tem que ir na frente. Lembra daquela nuvem no deserto que ia na frente do povo, guiando, ou seja, o Salvador Jesus Cristo? É colocar o Senhor na frente, né? Onde nós podemos ver e confiando que Ele está indo com uma direção e nos levando para a direção correta. Então, a designação do Vem Segue, ela finda dizendo que Mormon, ele manda uma epístola ao rei dos Lamanitas pedindo permissão para reunir todo o povo nefita na terra de Cumora, né? Ou seja, perto do Monte Cumora. E o rei Lamanita permitiu. E então, a partir dali, a gente vê uma chacina por dia. Nenhum lado, nenhum outro queria se entregar. Não conversavam de jeito nenhum, não estabeleciam regras, nada. E a cada dia, né, eles foram perdendo parte de seu povo. Então, contando ali, né, porque ele fala 10 mil de Moroni, 10 mil de tal pessoa, 10 mil foram todos sendo mortos, muito, muito mais que 130 mil pessoas, né? Morrendo ali dentro de um mês ou menos de um mês, né? Então eles tinham sede da morte uns dos outros. Então Mormon esconde as placas ali no Monte Cumora e dá algumas placas para Moroni terminar de escrever o que ele observasse, né? Então, Mormon, ele lamenta no final dessa designação. E eu acho que ninguém melhor que Mormon, né? Ele diz que desde que ele nasceu, ele só conhecia, ele só viu a iniquidade, a guerra do seu povo. E ele fala lá em Mormon 6, 17 e 22, ele deixa bem, ele mostra o lamento dele ao ver tudo aquilo, ao ter assistido como comandante. Ele deve ter visto muito, ou se não, quase tudo, né? Ele viu mulheres, famílias, crianças, né, sendo assassinadas, violentadas, né? E Moroni mais para frente vai explicar onde foi para isso, né? Não era uma coisa, era realmente o desrespeito ao ser humano, né? Então diz assim, lá no 6, 17 a 22. Ó vós, formosos, como pudestes vos apartar dos caminhos do Senhor? Ó vós, formosos, como pudestes rejeitar aquele Jesus que estava de braços abertos para vos receber? Eis que se não tivesseis feito isso, não teríeis caído. Eis, porém, que caístes, e eu choro vossa perda. Ó vós, belos filhos e filhas, vós, pais e mães, vós, maridos e esposas, vós, formosos, como pudestes cair? Mas eis que haveis partido, e meus lamentos não vos podem trazer de volta. E logo chegará o dia em que vossa mortalidade se revestirá de imortalidade. E esses corpos que agora se decompõem em corrupção, logo se tornarão corpos incorruptíveis. E então tereis que vos apresentar perante o tribunal de Cristo, para serdes julgados de acordo, ele fala aqui, para serem julgados de acordo com a lei do Senhor e com as vossas obras. E se tiverdes sido justos, sereis abençoados com vossos pais, que partiram antes de vós. Ó, se tivesseis arrependido, antes que esta grande destruição vos sobreviesse. Eis, porém, que partistes. E o Pai, sim, o eterno Pai dos céus, conhece o vosso estado. E ele procede para convosco, segundo sua justiça e misericórdia. Então, o que mais doía em Mormon é conhecer o estado do povo que partiu, que morreu, né? Eu não sei, eu não me lembro em que parte que Jesus fala que nós devemos chorar pelos que partiram numa condição ruim aqui da terra.
né? Às vezes tem uma morte de uma pessoa que a gente acompanhou e uma pessoa leal, uma pessoa fiel que se esforçava para fazer o que é certo, a gente tem aquele consolo no coração, né? De falar para si mesmo, às vezes para o outro que está chorando, tal pessoa era muito boa, ela se esforçou para fazer o que é certo, ela volta para Deus, né, para ser julgada de maneira correta e receber os louros, né? A glória que ela merece. Mas quando a gente sabe, acompanha e sabe que uma pessoa cometia muitas atrocidades na terra, a gente sim, né, deve se entristecer por essa pessoa, né? Aqui, assim como o Mormon se entristeceu por o seu povo. Eu presto testemunho dessas coisas que nós podemos aprender bastante, né, com essa designação. E tem um ditado que diz assim: um passarinho pode passar sobre sua cabeça e até fazer o que não deve, né? Deixa um cocôzinho lá. Tudo bem, passou, a gente não sabia que isso ia acontecer, era uma coisa repentina e não dava para você poder imaginar que isso ia acontecer. Agora, nós não podemos deixar que o passarinho venha e faça um ninho na nossa cabeça, né? Então, a mesma coisa. A gente erra, a gente comete pecados, né? E muitas vezes é tão rápido, né? Uma coisa. Mas nós devemos nos arrepender e não deixar que o mal se estabeleça dentro de nós, né? Como foi falado na conferência, nós precisamos permitir que Deus prevaleça em nossa vida, né? Então, o povo de Nefe, ele teve a oportunidade, conheceu a verdade, a lei maior, né? Mas quando a iniquidade veio, eles não foram contritos, né? Não tiveram um coração humilde para se arrepender e abandonar aquilo. Não, eles entraram em apostasia e aí, ou seja, permitiram que o passarinho fizesse, né, um ninho na sua cabeça. Então, a gente pode aprender muitas coisas, essa daqui é uma delas, né? Mas a gente precisa tirar nossas conclusões, ponderações e se esforçar para viver. Nem sempre é fácil, mas eu digo que qualquer coisa que a gente queira, a gente precisa pedir para o Senhor, né? Me ensinaram que Deus é a fonte de tudo. Tudo. Tudo que a gente precisa. É como se a gente entrasse numa loja e ficasse encantado, né? Porque tem tudo ali que você precisa. Mas a gente tem que pagar o preço para ter aquilo. Paciência, muitas vezes, né? Aquela perseverança, o esforço de saber agradecer a cada coisa que ele vai dando devagarinho, jogar sementes para depois, né? Elas crescerem. Sempre existe um preço a ser pago. Então a gente precisa acreditar em Deus, né? Nessa fonte, e pedir, até a gente conseguir, né? Bom, tem um exemplo, né, uma história real de uma esposa de um presidente de missão que teve a oportunidade de um dia na rua encontrar um ex-missionário, que era da época que ela e o esposo cuidavam, e ela, oi, fulano, tudo bom, né? E ele todo meio sem graça, ela foi animada até ele meio sem graça, não sabia muito como se comportar, e ela olhou nos olhos dele. E aí ela perguntou: você se afastou da igreja, né? E ele acenou com a cabeça. Ela: eu sei. Você não tem mais o brilho nos olhos. Então, o que é o espírito? Abandonar a gente, né? A gente às vezes está numa fase muito boa porque a gente tem se esforçado e o espírito está ali. Nós recebemos revelações, livramento, enfim, a gente percebe que Deus está do lado. E quando nós afastamos, que vem a nossa apostasia individual, a gente não sente, né, a presença do espírito. Então nós precisamos cuidar para que os nossos olhos sempre brilhem, a nossa alma esteja sempre disposta e esforçando-se para fazer o que é certo. Quando Jesus vier e nos encontrar nesse movimento, nós temos, né, nós teremos a oportunidade, a possibilidade de ter um julgamento com um resultado feliz, né? Mas quando ele chegar, se a gente tiver abandonado a verdade, abandonado o espírito, abandonado a causa, não nos será bem o julgamento. Então, um segura aí no outro, porque Sião, lembra que a gente aprendeu? Sião é aquilo que está dentro de nós e a união entre os irmãos, né? Então, segurar um no outro, se importar um com o outro,
e seguir em frente, né? Porque a iniquidade nunca foi felicidade, mas a retidão sim. E eu sou muito grata a Deus, né, pela oportunidade que eu tenho de conhecer o Evangelho de Jesus Cristo em vida, né? Eu não sei descrever quantas revelações, quanto espírito, né, eu pude sentir nesse caminho de 25 anos. Até peguei um caderno e comecei a descrever cada coisa que eu me lembrava, mas é impossível, né? Entretanto, eu fiz isso para que os meus sucessores, né, os meus netos ou meus filhos, venham ter esse registro para fortalecer seu testemunho, de saber que Deus, ele existe. Jesus Cristo vive realmente, o Espírito Santo nós recebemos no batismo. Deixo meu testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém.